Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Nós somos chamados a experimentar sempre mais a graça de Deus em nossas vidas e fazer do nosso coração um baú do tesouro da palavra de Deus. Jesus vai nos dizer: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, que nós coloquemos no tesouro do nosso coração as coisas boas, o amor a Deus, que nos desapeguemos daquilo que nos impede, de chegar até Deus e que deixemos que Ele reine verdadeiramente em nossa vida, em nossos corações. Vamos abrir o coração para ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 6, de 19 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam ou roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus dirigida a nós hoje nos faz um convite a colocar no nosso coração coisas que realmente podem ser chamadas de tesouro, porque existem tesouros, existem cacaria, existe lixo que a gente pode depositar no coração da gente. E onde está o nosso coração, aí é lugar mesmo de Deus habitar. Então nós precisamos de verdade fazer a opção de colocar no nosso coração valiosas coisas, coisas que tenham verdadeiramente valor. E precisamos certamente de colocar no nosso coração a santa palavra de Deus, a santa vontade de Deus, para que seja de verdade o nosso tesouro, o estar com Deus, o deixar Deus ser o tesouro precioso que toma conta do baú que deve ser o nosso coração. O lugar preferencial de guardar o tesouro é o coração. O lugar preferencial de guardar o tesouro da palavra de Deus, da vontade de Deus, é o nosso coração. Por isso, é preciso esvaziá-lo daquilo que nos impede, de amar verdadeiramente, de seguir, de servir verdadeiramente o Senhor. Então, fazer do nosso coração um lugar onde habita Deus e dar a Ele a primazia no nosso coração é justamente fazer com que o nosso coração se torne lugar de tesouro, a sala do tesouro de Deus. E aí Jesus ele vai dizer para nós que para que nós façamos isso, para que nós tenhamos Deus como o grande tesouro, a grande pedra preciosa do nosso coração, é preciso que nós rejeitemos tudo aquilo que vai abarrotando o nosso coração, que vai tomando o espaço de Deus no nosso coração. Por isso a fala dele é para a gente não juntar tesouros aqui na terra. E aí, quando Jesus diz isso, ele está falando, sobretudo, para que nós não nos apeguemos aos bens materiais. Porque quando nós nos apegamos aos bens materiais, quando nós damos uma centralidade aos bens materiais na nossa vida, nós começamos a tornar esses bens materiais o Senhor e Deus das nossas vidas. E aí, muitas vezes, nasce aquilo que a gente chama de idolatria, que é justamente dar a uma coisa, a uma pessoa, a um objeto, a um bem, o lugar que deve ser tomado por Deus. Então, quando nós colocamos os bens materiais no nosso coração como algo fundamental, eis que aí nós estamos justamente dando aos bens materiais uma condição de Deus, Estamos divinizando tais bens e aí acontece então a idolatria, que é tirar a centralidade de Deus e colocar nas coisas. Por isso, Jesus nos convida a não acumular aqui na terra tesouros, a não entregar o nosso coração aos tesouros materiais, aos bens materiais, para que não façamos com que estes bens
se torne senhores e Deus da nossa vida. Porque este é o grande perigo muitas vezes. As pessoas muitas vezes se perdem no caminho porque dão às coisas uma condição que não é delas, né? Dão às coisas uma condição divina. E aí perde então a condição de serem criaturas e assumem o lugar do Criador na vida da gente. E o Criador é um só, é Deus. É Ele que tem que tomar conta de verdade da nossa vida. Ele é que deve ter a centralidade na nossa existência. Quando a gente não faz isso, quando a gente coloca as coisas como mais importantes, então a gente perde a condição, perde a dimensão, e aí há uma desestrutura, um desequilíbrio nas relações, porque as coisas passam a ser Deus e Deus se torna uma coisa, um objeto, né, da nossa vida. E não pode ser assim. Deus precisa ser o central das nossas vidas. E nesse sentido, para que isso aconteça, sobretudo, a gente precisa equilibrar as nossas relações com os bens materiais, lembrando que eles estão ao nosso serviço, que nós devemos nos servir dele para o bem da gente e das outras pessoas, e não a gente servir aos bens materiais. Porque muitas vezes acontece isso. Os bens materiais se tornam tão senhores da vida das pessoas que elas passam a servir os bens materiais. Quando a gente escuta as pessoas dizerem: eu não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu preciso ganhar dinheiro e tudo, é porque, na verdade, os bens materiais já se tornaram senhores das suas vidas e tomaram aquele lugar que pertence verdadeiramente a Deus, né? Deixa o lugar que pertence a Deus, Deus deixa esse lugar e é ocupado então pelos bens materiais. Então é preciso não entregar o coração, é preciso aprender a fazer esta distinção, né? E aí, meu querido irmão, querida irmã, isso é fundamental para a gente poder ser feliz, porque na medida em que a gente vai fazendo um equilíbrio nessas relações, é que a gente vai ter possibilidade de conviver bem com tudo, usufruindo bem dos bens que Deus nos concedeu. Né? Nós vamos usar os bens materiais para o nosso bem e de quem nos rodeia, para o bem da sociedade, e vamos prestar a Deus a adoração, tê-lo como Senhor, deixar que Ele oriente as nossas vidas. E não que os bens materiais orientem a nossa vida, não que o dinheiro oriente a nossa vida. Quando isso começa a acontecer, quando os bens materiais, o dinheiro começa a orientar a vida da pessoa, ela já se perdeu. Ela já perdeu aquele grande bem que Deus deu a cada homem e cada mulher, que é o dom da liberdade, o bem da liberdade. Porque aí agora a pessoa se torna escravo dos bens materiais e passa a ter com elas uma relação de idolatria, porque esses bens se tornam o senhor das suas vidas. Então deixemos realmente, querido irmão, querida irmã, que Deus seja realmente Senhor das nossas vidas e que nós possamos usar os bens materiais para o bem e adorar, louvar, colocar Deus como o verdadeiro Senhor da nossa vida e da nossa existência, para termos, como nos convida o Evangelho também de hoje, uma vida iluminada, iluminada pela luz do Senhor, que entrando pelos nossos olhos vai ao coração e toma conta da vida. Que Deus nos conceda, querido irmão, querida irmã, fazer sempre esta opção por Deus, por deixar Ele ser o Senhor, o centro da nossa vida, ser o tesouro que toma conta do lugar importante que é o nosso coração. E que os bens materiais que Ele nos dá sejam usados para o bem, para servir a todos, que nos sirvamos dele para a dignificação, para o bem das pessoas, e não nos deixemos ser escravizados pelos bens materiais. E que venha a generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.